Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, pessoal! Estamos juntos mais uma vez com mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar mais uma vez sobre Flamengo por aqui e uma mudança certa que o técnico Tite vai fazer para o jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, tá? Uma mudança, portanto, o Tite vai mexer no time em relação à equipe que começou o jogo contra o Atlético Goianiense. Isso porque o jogador Matias Vinha, que bateu a cabeça, teve um choque de cabeça com o jogador Adriano do Atlético Goianiense, não tem condições de ir para a partida, tá? Vai ficar no estaleiro. Foi parar no hospital, não foi detectada a concussão cerebral, mas ele está fora do jogo contra o São Paulo. Então, Ayrton Lucas volta para a lateral esquerda e Varela está se recuperando, deve ser o titular da lateral direita neste jogo, tá? Pelo menos, então, uma alteração o técnico Tite fará em relação à equipe que fez um péssimo futebol, aliás, contra o Atlético Goianiense no primeiro jogo da rodada, na rodada de abertura, né, do Campeonato Brasileiro. Eu faria outras alterações, deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, porque eu não aguento mais o Luiz Araújo no time titular do Flamengo, né? O Luiz Araújo, todo mundo fala assim, não, Bernardo, ele marca, tá? O Flamengo está sendo atacado, muito atacado, aliás, pelo seu lado direito defensivo, como aconteceu na partida contra o Atlético Goianiense. O Shailon caiu bastante por ali, né? Então essa história de que não, o Luiz Araújo recompõe e tal, o atacante tem que jogar, todo mundo marca, mas o atacante tem que majoritariamente fazer estragos com a defesa adversária e não é o que o Luiz Araújo vem fazendo. Atenção, Flamengo é legal pra caramba, não é? Mas aprender um hobby é tão legal quanto. Você tem uma mega oportunidade aqui no canal, que é uma aula experimental gratuita com o professor de guitarra e violão, Átila Reis, que é um músico profissional, ou seja, ele é formado em música e é a pessoa mais habilitada para lhe dar uma aula de guitarra ou violão. Funciona assim, você vai entrar no link que está aqui na descrição deste vídeo, vai agendar a sua aula, lembrando que é gratuita a primeira só, tá? A aula experimental é de graça, depois você vai gostar muito e vai combinar com o professor de guitarra e violão Átila Reis a periodicidade do seu aprendizado, tá, pessoal? E também o valor do seu aprendizado. É bom lembrar que você só precisa ter um celular, um PC ou um tablet para fazer essa aula, tá? Então, se você está assistindo a este vídeo, você está habilitado a fazer a sua aula de graça, experimental, de qualquer lugar do mundo, tá bom, pessoal? Mas retomando o assunto principal deste vídeo aqui, e tão importante quanto, a mudança, né, que o Tite vai fazer, protegendo mais o setor direito da defesa do Flamengo, em relação para mim, a péssima ideia da escalação do Ayrton Lucas como um lateral direito. Eu não entendi até agora. O Everton Araújo, que vinha sendo utilizado nessa função, estava habilitado, estava no banco de reservas. O Fabrício Bruno poderia ter sido colocado nessa posição com o Léo Ortiz jogando como zagueiro. O Tite preferiu colocar o Ayrton Lucas. E foi justamente em cima do Ayrton Lucas que saiu o gol do Atlético Goianiense. Cruzamento do Maguinho pelo lado direito, a cabeçada do Luiz Fernando, o Ayrton Lucas saiu isso aqui do chão e o jogador do time de Goiânia acabou marcando o gol que poderia ser o gol do empate do Atlético Goianiense. Independentemente de quem jogar, eu colocaria, tá? Só fazendo um adendo aqui, eu colocaria o Gerson urgentemente no lugar do Luiz Araújo, tá? E aí a gente vai desenvolver mais neste vídeo qual seria a função do Gerson, eu vou explicar tudo isso para vocês, mas independentemente da escalação, Flamengo tem obrigação de fazer um jogo melhor, tá? Obrigação de vencer, não sei, aí fica com vocês, deixa aqui nos comentários, tá? Mas obrigação de fazer um jogo melhor do que fez contra o Atlético Goianiense, isso o Flamengo tem, porque fez a sua pior apresentação do ano, mesmo jogando com um a mais desde o finalzinho do primeiro tempo. Que o Tite não faça a alteração que eu acho que ele pode fazer, que é colocar o Gerson no lugar do De La Cruz,
tá? A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então, que ele vá com os titulares para esse jogo. O São Paulo tem um técnico que é um morto-vivo, que é o Thiago Carpini. Está na bica do corvo, vai rodar, só não se sabe quando. O São Paulo dobrou a aposta, colocando o Thiago Carpini para dirigir a equipe contra o Flamengo. O Morumbi falou no sábado, né, ao xingar o Thiago Carpini, após o segundo gol do Fortaleza, que o técnico não tem mais condições de ficar. Então o Flamengo vai enfrentar um técnico que é uma espécie de morto-vivo. Então o Flamengo tem a obrigação de fazer um jogo decente. Ali contra o Atlético Goianiense havia algumas circunstâncias do jogo, né? O gramado muito ruim, uma equipe motivada por voltar à primeira divisão, uma equipe que não perdia havia 15 partidas, então havia ali um ingrediente, eu sabia que ia ser um jogo difícil, tanto que falei isso no programa Opinião Placar. Eu tinha certeza de que se tratava de um jogo muito complicado para o Flamengo, o que não atenua. Veja, esses aspectos não são atenuantes para a péssima atuação do jogo contra o Atlético Goianiense. Voltando a falar sobre Gerson, eu prometi falar para você sobre isso. No primeiro jogo do Tite, à frente do Flamengo, eu já falei isso 500 vezes, mas vou voltar ao tema. O primeiro jogo dele foi contra o Cruzeiro, no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. O Gerson começa justamente jogando pelo lado direito. Então, para mim, é muito fácil pensar num time com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, com Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha e Pedro no ataque. Eu, Bernardo, colocaria Bruno Henrique e Pedro nesse time. Tá? Até para dar um descanso para o Everton Cebolinha, que saiu com uma pequena lesão no tornozelo no jogo do último domingo contra o Atlético Goianiense. Tá? Então, para mim, o time ideal seria Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, Pedro e Bruno Henrique. Diga o que você acha aqui da escalação, dê nos comentários a sua escalação também, porque é muito importante que a gente vá por aqui trocando figurinhas para falar sobre esse time do Flamengo. Mas fato é que haverá uma alteração certa em relação ao time que começou a partida contra o Atlético Goianiense, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.